Sou Lincoln Nogueira, designer por formação e artista visual por convicção. Minha trajetória começa por volta de 1966, quando ingresso na Escola de Belas Artes. Lá cursei 2 anos do curso de pintura livre e tomei conhecimento da Escola Superior de Desenho Industrial, que me gerou interesse e fiz vestibular e passei para lá. Em 68 já estava sendo convidado para ser diretor de arte da Philips. E lá criei mais de 800 capas, entre criações propriamente ditas e adaptações de capas internacionais. Das capas que fiz na Philips, a mais importante para mim foi essa do Caetano, pelo contexto da época. A censura proibia a representação da imagem de Caetano e Gil em todos os produtos fonográficos. O André Midani me chama e diz: Lincoln, a capa do Caetano foi censurada, era uma capa feita pelo Rogério Duarte. E nós temos que fazer uma capa tão forte quanto aquela. Eu me lembrei de uma assinatura que eu tinha do Caetano, de uma contracapa de um disco do Trio Elétrico Tapajós, e resolvi pegar aquela assinatura e ampliar e colocar na capa. Teve uma imensa repercussão essa capa do Caetano. E para mim foi uma peça muito importante ter criado. Entre outras capas que eu tenho e gosto, são capas de Elis, Baden Powell, Maísa, Vinícius, Jair Rodrigues, Luiz Essa e o velho Xangô da Mangueira. Uma das perguntas que me foi feita foi quanto à questão da transformação dos materiais. Essa questão de transformação, para mim, é mais um processo de análise estrutural de determinados elementos ou materiais, né? Nesse caso aqui, hoje eu venho trabalhando as embalagens de ovos. Então, a partir de uma desconstrução da estrutura básica da utilidade da embalagem, eu posso chegar a elementos estruturais que podem ser fundamentais para composições de outra ordem, que não mais aquela simplesmente de acautelar determinadas coisas. Então, essa série que eu chamo de análise da cautela, eu faço com que essa estrutura, levada a uma análise, a última consequência, possa me trazer elementos que justifiquem uma representação plástica. Então, essa questão de utilizar o material e transformar é uma questão de adequação de linguagem, de como um simples material pode ser suscetível de tantos elementos diferentes. Então, essa é uma das propostas dentro dessa reutilização de material. O cartão postal, que a gente pode transformar em tiras, desconstrói o cartão em tiras e pode transformar num objeto de arte. Então, isso é uma transposição de linguagem e uma transposição de utilidade de objetos, né? Então, o que tinha um poder de propaganda, de apelo ao consumo, passa a ter uma linguagem estética. Um simples pedaço de madeira achado na rua, com um processo de lixação, a gente vê que tem uma história a ser contada, tanto da utilidade quanto da vida dessa madeira que foi pintada, utilizada e depois jogada fora. O rugado pode ter também diversas formas de representação e se estabelecer diversas linguagens para uma representação plástica. Esse seu corte e pigmentação adequado, você pode chegar a elementos estruturais e esculturais. Tubo de PVC de esgoto, com aplicação de algumas fitas adesivas, fita durex colorida, você pode também transformar num objeto de arte, trocando todas essas funções iniciais por uma utilidade de fruição artística. De ferro também podem ser usadas para representações bidimensionais. Elas oxidadas, eu acelero o processo de oxidação, uso o recorte com as próprias chapas e tiro partido dessa leitura da oxidação, envelhecimento da chapa e de um elemento plástico. Ali tem um cilindro pendurado, daqueles que podem ficar girando e você tem uma visão de 360 graus. Não me atenho só a materiais
para desenvolvimento do meu trabalho. Por diversos momentos, uma forma se torna tão importante que eu adequo essa forma a materiais diferentes e estruturas diferentes. Aquela escultura grande ali pode ser executada com vergalhão e até com um simples aramezinho bem diminuto. Quer dizer, nesse momento, a forma é mais importante do que o próprio material. É só uma necessidade dela de se expandir. Essa série eu chamo de Não Tem Fim. Outro elemento que eu gosto de trabalhar são materiais de construção. Eu faço alguns elementos escultóricos a partir da utilização de tijolos, utilizado em construção, que eu também trago para uma linguagem plástica. Essa é uma série que eu chamo de unicidade, uma vez que todos esses elementos são comuns para todos os tipos de habitação. Tanto faz lá no Morro do Alemão, como na Vieira Soto, a célula que compõe as unidades habitacionais são as mesmas, e só diferenciada pelos seus acabamentos e seus habitantes. A arte importa para mim como uma grande paixão. É impressionante a necessidade que eu tenho de estar ligado à arte, a necessidade que eu tenho do fazer, do criar. Não sei viver sem estar fazendo alguma coisa e criando alguma coisa. Vivemos uma época circunstancial hoje face à pandemia. Agora, na verdade, a pandemia afeta o cidadão Lincoln Nogueira, mas em hipótese alguma ela pode afetar o artista Lincoln Nogueira.